Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na nossa tela você pode ver o portal onde acompanhar a nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós vamos debater sobre a situação nacional e também a movimentação que ocorre das massas populares na América Latina. Para esse debate, nós convidamos o Joaquim Pineira, que é coordenador do MST aqui no Rio, Movimento dos Sem Terra, e também do jornal Brasil de Fato. Muito obrigado, Joaquim, pela sua presença aqui. E para dar início, como vocês estão analisando esse momento? Nós já temos aí quase 11 meses, né? Adentramos ao 11º mês do governo Bolsonaro. Como é que você está analisando a situação política e dos trabalhadores? Muito bem, agradeço ao Moisés o convite, e nós do Movimento Sem Terra sempre somos muito gratos a essas oportunidades, porque também é um momento de a gente fazer um debate com quem está em casa, né, para que conheça um pouco o que nós, do MST, nós, os Sem Terra, estamos refletindo, né? E, de fato, esse governo vai completar um ano, e lá na roça a gente costuma dizer que a gente não deve meter a mão na água quando ela está turva, né? Então é preciso esperar baixar um pouco, decantar, para a gente analisar qual é esse cenário que está ali, para a gente saber o que fazer. Então, nesse ano, a gente tem procurado fazer essa análise, tem procurado estudar a essência desse governo, a natureza desse governo, e a gente tem feito uma análise baseada nesse núcleo, que é o núcleo dirigente do governo, que a gente acha que são três, não é? O primeiro deles é esse núcleo mais que a gente chama fundamentalista, não é? Que envolve aí a família Bolsonaro, envolve todos esses ministros, né, que chegaram no governo com uma posição bastante retrógrada, bastante conservadora, né? Nós temos um outro núcleo, que é o núcleo neoliberal, né, comandado pelo Paulo Guedes. Isso é quem tem tocado todas as reformas do Estado, né? Todas as reformas desse governo, e colocando peso, sobretudo, nas costas da classe trabalhadora. E o terceiro núcleo é o núcleo militar, né? Ainda que os militares procuram dizer que não são a cara do governo, mas se a gente analisar a quantidade de militares em cargos estratégicos no governo, é grande, não é? Mas a gente vai analisar por quê e quais são as principais contradições que existem dentro do governo e principalmente nesses núcleos dirigentes, né? Então, é a partir daí que a gente faz a nossa observação, a nossa reflexão e a nossa análise para saber quais são os passos que a gente deve dar daqui para frente. Quando você estava falando das águas turvas, eu me lembrei que recentemente eu estive lá com você, né, naquele debate com o Franklin Martins. Claro. E ele falou que, às vezes, várias pessoas ficam preocupadas. Não, mas não está havendo nenhum movimento no Brasil, ninguém está contra e tal. Quer dizer, fazendo comparação com os outros países aí da América Latina, que nós depois vamos bater uma bola. E o Franklin disse o seguinte: o Brasil é muito grande. O Brasil, para uma movimentação do Brasil, é uma coisa que exige um acúmulo, uma maturação. Então, me parece que esse raciocínio que você faz, eu acho que bate muito com aquele que ele fez naquela ocasião. Agora, como você, então, analisa o comportamento desse grupo, por exemplo, desse núcleo, vamos dizer assim, um núcleo duro, que você identificou como a família próxima, a família do Bolsonaro e tal, provavelmente aquele guru deles, né? E claro, o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, que são aqueles que mais se chocam aí com atitudes, inclusive,
totalmente malucas. Como é que você analisa o comportamento desse núcleo que você chamou do núcleo duro? Primeiro, na nossa avaliação, existe uma contradição crescente dentro desse núcleo dirigente e tem a ver com as respostas, não é, que se dá para a interlocução desses núcleos, seja com a sociedade, no caso, aí se falou do Ministério de Relações Exteriores, seja, inclusive, como é que o Brasil é visto lá fora, não é? Então, de forma geral, é uma catástrofe. Esse núcleo, por exemplo, comandado, mais fundamentalista, comandado aí por essas figuras que você nomeou, agora recentemente, ou seja, essa mudança, né, da linha política, né, da política externa brasileira, como uma aproximação bastante preocupante em relação aos Estados Unidos, né? Imaginava-se que poderia ter como resposta a essa aproximação uma abertura melhor, né, do comércio com os Estados Unidos, uma sinalização do governo Trump em relação às políticas externas brasileiras, mas o que a gente tem visto ultimamente, agora mesmo, né, o tema da OCDE, não é, que não é bem assim, que o Bolsonaro disse que agora o Brasil vai fazer parte da OCDE. E logo escolheu a Exato. Agora, em relação à própria... essa relação aqui na América Latina, né, o Bolsonaro disse que não ia cumprimentar a vitória do Fernandes na Argentina, né? E logo em seguida o Trump vai e faz uma chamada para ele, dizendo que quer dialogar com o governo argentino. Então, é uma situação que, de fato, tem se propagandeado que essa aproximação com os Estados Unidos deveria ser bom para o Brasil na ótica deles, mas mesmo assim a gente percebe que não é verdade, né? Inclusive em relação ao próprio comércio, né? Agora as carnes brasileiras que supostamente estariam sendo aumentado a sua exportação para os Estados Unidos, agora tem mais uma série de exigências que possivelmente vai impedir que se exporte mais para lá, enfim. Então, o comércio exterior a gente percebe que não tem avançado, as posições brasileiras em relação ao tema da Amazônia, em relação ao tema do meio ambiente, em relação ao tema dos direitos humanos também são objeto de muito questionamento por vários países aí fora, não é? Então, o Brasil está muito mal na foto lá fora. E isso a gente percebe que esse núcleo dirigente tem perdido essa batalha, né? Por outro lado, esse outro ministro que é também, que nós consideramos que é parte desse núcleo mais fundamentalista, ideológico, que é o Sérgio Moro, diante das revelações do site do Intercept, colocou ele nu perante a sociedade, ou seja, aquele grande herói nacional está praticamente desmoralizado perante a opinião pública, né? Então também perdendo cada vez mais a sua importância dentro do próprio governo do Bolsonaro. Então, aos poucos a gente vai percebendo essas contradições e, por último, o governo militar, né, ultimamente tem sido também esse setor mais militar dentro do governo, né, principalmente os generais. Anteontem foi demitido mais um general 4 estrelas, né? E isso tem percebido também essa mudança de comportamento em relação ao apoio dos militares a esse governo. Então, existe uma contradição aí que é preciso estudar mais a fundo, né? Talvez parece que tem fomentado aí na base militar, né, quer dizer, conflitos com a política que está sendo encaminhada, porque eles não dizem nada, mas essa saída do governo, obviamente, que não foi uma coisa planejada. Exato. E já não é o primeiro, ou seja, já é uma sequência de 4 ministros, né? Talvez desses núcleos, o que tem mais sido, digamos assim, mais vitorioso é o núcleo comandado pelo Paulo Guedes, né, que é o núcleo neoliberal. Ou seja, tem conseguido implementar as medidas neoliberais, né, as reformas, as vendas das estatais. Hoje mesmo está aí um mega leilão para entregar mais uma vez essa riqueza nacional, né? Então, agora, ocorre que
a vitória ou o sucesso dessa política do Paulo Guedes, do neoliberalismo, é justamente isso que faz com que aumente ainda mais o fosso entre a classe pobre, né, a grande massa da população brasileira, com os ricos. Não é? E essa contradição entre as classes sociais é que é o principal motivo das principais revoltas que estão ocorrendo na América Latina e em algumas partes do mundo. Né? Então, aí reside a grande contradição que pode ser um impulso para as grandes mobilizações do nosso país. Então, mas aparentemente o Guedes teria conquistado, né, o interesse ali dele de abrir a economia, de reduzir ainda mais o Estado, de criar dificuldade para os programas sociais e tal, mas o que ele vendeu, ele não está entregando, que é o desenvolvimento da economia e tal. O Brasil não está numa recessão técnica, mas os índices não ultrapassam nem 1%. Então, quer dizer, aquilo que ele vendeu como a grande solução, vamos abrir, vamos vender tudo, vamos entregar, vamos fazer as reformas, quer dizer, seja no governo Temer, com a reforma trabalhista, que ia criar emprego, seja o aprofundamento dessa reforma no governo Bolsonaro com Guedes, e a reforma da Previdência, não tem surgido aquele efeito que eles estavam esperando, não? Claro, é por isso que eu digo que esse é o grande cerne aí de uma possível onda de descontentamento popular. Porque à medida em que essa política neoliberal, né, caça os direitos da classe trabalhadora, vende todas as riquezas que tem no país, com as privatizações e tudo mais, e faz as reformas ou contra-reformas, né, prejudicando ainda mais a classe trabalhadora, e ao mesmo tempo não oferece nenhuma possibilidade de melhorias na questão social, exato, está aumentando. Agora mesmo o IBGE soltou um dado, né, que aumentou desde 2016, depois do golpe até aqui, ou seja, o número de pessoas que entraram aí abaixo da linha da pobreza já ultrapassou 1 milhão, né? Então, ou seja, cada vez mais esse fosso vai aumentando e, claro, isso é o elemento central de qualquer mobilização e ondas de ebulição social em todos os países, né? Ou seja, e nós já vivemos isso, inclusive, nas ondas passadas do neoliberalismo, ou seja, essa política chamada neoliberalismo, né, esse modelo neoliberal, ele é isso aí que nós estamos vendo, né? E as consequências é que em cada país tem as suas dimensões e suas características, que em cada momento surgem aí as suas revoltas, né? Agora, aqui mesmo no nosso país, diante da restrição às verbas para as universidades federais, para a educação, etc., houve um levante, né, quer dizer, das universidades, dos estudantes que compõem principalmente uma classe mais de média baixa a média, etc., mas que teve um levante importante, né? Pelo menos 2 ou 3 datas que a mobilização nacional superou todas as mobilizações do campo mais conservador. Aí vocês estão acreditando que, com o aprofundamento da desigualdade, dessa crise e tal, a tendência é que no início do ano a gente possa ver nas ruas aí um movimento mais intenso? Talvez essa seja a tendência, né? É importante dizer, e fundamental que você traga isso, que se a gente for analisar os períodos mais recentes, ou seja, a grande mobilização contra a reforma da Previdência foi fundamental, inclusive, para que essa reforma que foi aprovada ela não fosse ainda mais traumática para a classe trabalhadora, né? Então, ou seja, a mobilização dos estudantes do setor da educação foi fundamental, inclusive, para agora termos o retorno de recursos que estavam contingenciados, ou seja, então é importante fazer essa análise do ponto de vista de que setores da classe estão também se mobilizando e, em alguma medida, têm conseguido alguma vitória, né? Agora, do ponto de vista político, quer dizer, o governo ficou na defensiva nesse tema, claro, da educação. Os caras vieram para a televisão, não, nós não suspendemos, não, nós só contingenciamos, vamos liberar agora, etc. Então, eu acho que é importante isso,
para a aglutinação das forças da oposição, não? Claro, e isso também vai fazendo com que vá se criando um caldo, não é? E à medida que outros setores da sociedade também vão percebendo. Porque é importante dizer, grande parte, então uma parte importante da população brasileira que acreditou no projeto desse governo, não é? E a gente precisa dialogar com esse setor que acreditou, não é? Que achava que de fato iria mudar de vida, né? Os nossos familiares, amigos, colegas achavam que de fato poderia ser uma mudança, não é? E agora, passado quase um ano, estão percebendo que foram enganados, né? Caíram no conto aí desse malandro. Então, isso também vai criando um caldo, né, vai criando uma possibilidade de se aumentar essas mobilizações. Agora, para isso é fundamental, é importante que tenhamos organizações que vá também ajudando a fomentar isso, né? Ou seja, é importante saber que muitas revoltas acontecem espontaneamente, né? Tem aquela explosão, mas se a gente tiver núcleos dirigentes que possam ajudar nesse processo de ir trabalhando a consciência para que, de fato, esse processo seja mais rápido, né? É fundamental. E para isso que tem as organizações populares, para isso tem partidos, né? Para isso tem outros setores, sindicatos, que estão, nesse momento, também, assim como nós, analisando, observando, para mais adiante ver como isso pode se traduzir em força social, em mobilização e principalmente naquilo que a gente acha que é um dos grandes problemas que nós temos, é pensar como debater com a sociedade um projeto de país, diferente desse que está aí. Não é? Porque esse talvez é o grande desafio que a classe trabalhadora tem, é de construir de fato uma proposta, não é, de país, um projeto de país diferente desse que está aí. Não é? Antes da gente adentrar o assunto aí da América Latina, que eu queria explorar aí a sua análise, só para a gente fechar essa parte nacional, eu queria também registrar, por exemplo, que hoje você falou, né, que o Moro está desmoronando. Foi até uma capa da Veja. Né? E uma Veja que criou, de certa forma, essa figura do Moro e tal. Mas tudo isso teve um enfrentamento também, porque é importante. Aquilo que o Franklin falou lá, que às vezes a pessoa fica achando que não está vendo quebra-quebra, não está vendo mobilização todo dia na rua, como no Chile, não sei o quê. E não consegue perceber que, às vezes, alguns movimentos apenas já fazem o governo ir para a defensiva. Por exemplo, essa questão do Green Wall, do Intercept, que o Moro fez um decreto para expulsar sumariamente os caras que estariam atrapalhando o país, etc., porque eles abraçam como se eles fossem o Brasil, não é isso? Mas esse movimento foi barrado. Você pode ver que hoje você fez um comentário aqui sobre a Vaza Jato e pelo menos, a princípio, não aconteceu nada além do que... nada como eles pensaram que era expulsar o Green, certo? A família dele, etc. e tal. Então, por quê? Porque houve mobilização, houve na ABI, houve posicionamento de todas as entidades e tal. Então, às vezes, se não se consegue perceber esses ganhos e que o governo recua, e isso também é um acúmulo, como você disse, na trajetória, não? Sim, além de todas essas movimentações, o outro lado também que tinha uma presença muito forte nas ruas, né, esse setor mais à direita, mais conservador, hoje já não se vê. Né? Então a gente pode também medir o apoio popular, não só pelas pesquisas, mas também pelo apoio nas ruas. Não é? O apoio que, inclusive, os amigos e vizinhos e familiares da gente sempre tinha, já estão naquela situação já meio envergonhado. Né? Então eu acho que isso é importante, de também fazer essa leitura, não é, da massa mobilizada que apoiava esse projeto, já não se vê mais com tanta
quantidade, e talvez o que reside ainda são as chamadas aí milícias digitais, né, que através das fake news continuam ainda operando e funcionando muito forte. De dinheiro, isso. Então, computador e dinheiro e botar gente para... E agora tem uma CPI que está analisando essas questões. Eu acho fundamental, porque se de fato essas questões relacionadas à atuação das fake news, né, das mentiras que são vinculadas aí pela internet, pelas redes sociais, se de fato não houver uma punição para esse tipo de crime, não é? O ano que vem tem eleição. Isso pode se repetir, ou seja, então é importante que haja uma forma de coibir esse tipo de abuso, né? Então nós acreditamos que mais cedo do que tarde nós vamos conseguir melhorar esse processo de comunicação com a população, no sentido de fazer uma grande pressão e mobilização contra tudo isso que esse governo representa, né, suas políticas. Então, é nisso que a gente acha e sempre trabalha para que de fato ocorra, né? Agora, a gente não pode também dizer que vai ser amanhã depois, porque isso depende muito da correlação de força. A gente sabe, como você mesmo citou o Franklin aí, claro, né? Subjetivos e objetivos. Então, isso a gente, como você mesmo citou o Franklin, né? Um país gigantesco como o nosso, né? Nós, ainda que tenhamos presença em 24 estados dos 27 mais o Distrito Federal da Federação, sabemos a complexidade que é isso, né? Então, é isso, é trabalhar, continuar trabalhando. E não é à toa que o nosso país chegou às portas, né, de ser a quinta economia do mundo. Então, não é uma coisa assim, não dá para comparar com os outros países. E aí eu queria que você, então, para a gente ir caminhando aí para o nosso encerramento, você falar o seguinte, o que está acontecendo aí? Você já deu uma pincelada que, obviamente, essas políticas neoliberais estão sendo rechaçadas aí pela população da Argentina, do Chile e, quer dizer, de outros países aqui da América. Como é que você analisa esse movimento? Esses movimentos e essa realidade política aí? Claro. A gente também procura analisar isso a partir de uma fórmula, de uma teoria de alguns pensadores britânicos, que é analisar a conjuntura através de ondas, né? Então, nós tivemos, se a gente pegar, não precisa ir muito longe, mas recentemente, dos anos 80, não é? E analisarmos esse período dos anos 80, e analisarmos nos nossos países aqui da região, principalmente da América Latina, como é que nós estávamos, nós vivíamos sobre uma extrema hegemonia neoliberal, não é? O FMI, o Banco Mundial, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos era quem dominava. Se pegarmos desde da Argentina, com Carlos Menem, passando pela própria Bolívia, com Losada, passando pelo Chile, com o Pinochet, depois, antes, né? Passando pelos Fernandos 1 e 2 aqui no Brasil, passando na Venezuela com Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari no México, Fujimori no Peru, não é? A gente vai perceber que estava, como diz aqui no Rio de Janeiro, tudo dominado, né? Então, nesse processo, a esquerda, principalmente, com a queda do muro de Berlim, ou seja, estava numa crise tremenda, não é? Todo esse processo de fazer as suas reflexões em torno dessa questão, não é? Do lado dos movimentos populares, nós fomos obrigados a criar uma rede importante de interlocutores, de organizações sociais aqui no continente, que saíram daquela esfera específica do Partido Comunista, que era quem hegemonizava essas relações, não é? Então nós tivemos que dar um salto aí para poder sair disso. E em 1992, quando os governos aqui da região, aliados ao governo de Portugal e da Espanha, também neoliberais, quiseram fazer a grande comemoração dos 500 anos de independência, de descobrimento da América, nós nos ressurgimos aí, ou seja, nos insurgimos contrário a esse projeto, e isso fez com que houvesse uma onda de mobilização nos países da América Latina, não é? O resultado disso foi que uma Índia maia
mulher lá da Guatemala, né, a Rigoberta Menchú, fosse laureada com o Prêmio Nobel da Paz, né, e a gente conseguiu barrar esse tipo de comemoração, porque, na verdade, nós dizíamos que era 500 anos de invasão indígena, negra e popular no nosso continente. Então, isso foi o início de um processo que mais tarde, né, veio culminar com o quê? Com eleições, né, nesses países de governo que a gente chama de progressistas, né? 99, 98, eleição do Chávez na Venezuela, por aqui 2002 o Lula, os Kirchner na Argentina, né, Evo Morales na Bolívia, a volta lá da Nicarágua do Ortega, Fernando Lugo no Paraguai, não é? O Correia no Equador. Então, nós tivemos um outro momento aí, digamos assim, de ascensão do ponto de vista de várias políticas sociais no nosso continente, onde houve um avanço importante, não é? Agora nós percebemos uma onda de golpes, chamados golpes blandos, né, como dizem aí os espanhóis, mas são esses golpes parlamentares, não é? Essa onda de eleições baseada em fake news, não é? E agora o que ocorre é que o projeto que esses governos de direita ou extrema-direita oferece como saída para a população é o neoliberalismo, aquilo que nós já vivíamos lá atrás, entendeu? Então, hoje, o levantamento de várias populações em vários países nada mais é do que negar esse tipo de política, porque não vai resolver o problema do povo, não é? E com isso também voltam também a retomada de alguns governos, como por exemplo a eleição do Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina, porque a proposta que o Macri ofereceu para a Argentina, que era mais neoliberalismo para resolver o problema do povo, não resolveu. Portanto, o povo voltou a escolher o projeto que antes é o projeto do chamado governo progressista. Curto, né? Claro, foi exato. Isso retomou. E na Bolívia hoje, o Evo foi eleito no primeiro turno por quê? Já há uma sequência de melhorias nas condições de vida do povo boliviano que fez com que o povo continuasse apostando no Evo, né? E por isso que querem dar o golpe nele agora de novo. Então, a gente poderia ter mais tempo para poder analisar país por país, se pegar hoje a América Central, a própria crise da migração, né? Que hoje está se dirigindo cada vez mais aos Estados Unidos, e a vitória no México, que é fundamental. O México é um país gigantesco, tem uma economia robusta, né, aqui no continente, que pode ajudar a nos explicar que é possível uma retomada de governos mais progressistas e mais preocupados com a situação social nos nossos países. Joaquim Pineira, do Movimento dos Sem Terras e do Jornal Brasil de Fato, nós vamos trazer, já está convidado aqui, a agenda dele não é muito fácil, não. Mas nós vamos, ele vai ficar aqui perante vocês aí, ó, promete que vai indicar aí uma agenda para vir aqui, para a gente debater tudo isso, principalmente a experiência do México, né, da Bolívia e da Argentina, para a gente discutir num próximo debate. Queria agradecendo ao Joaquim, eu quero agradecer também a você, a paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na sua tela, o nosso site para você acompanhar a nossa programação quando você não estiver na tranquilidade do sofá da sua casa. www.tvcomunitariatudojunto.rio. O e-mail e o telefone aí na sua tela para você falar o que você achou dessa entrevista e dar opinião sobre a programação da TV Comunitária.